Hoje é o dia de falar sobre oração e o tema que me foi passado está em 2 Crônicas 7:14, que diz assim: "E o meu povo, que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar e buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-lo." Que tremendo esse texto, tão conhecido nosso, eu já li ele tantas vezes, mas estes dias eu me debrucei em cima desse texto e eu quero trazer alguns tópicos que está nesse texto, nesse versículo, e que falam de um povo que ora e que tem as orações respondidas. A primeira parte do versículo de Deus fala: "E o meu povo." Quem é o povo do Senhor? Quem é este que tem o selo do povo do Senhor? São todos aqueles que nasceram de novo. Amados, nós precisamos nascer de novo. Eu estava meditando ali como que o ambiente de uma igreja evangélica é gostoso. Quando nós chegamos a uma igreja evangélica, nós somos aceitos. E geralmente, nós vamos a uma igreja evangélica quando nós estamos totalmente destruídos, esfacelados. Alguma área da nossa vida foi destruída pelo inimigo e nós estamos chorando na nossa alma, chorando por causa das circunstâncias que vivemos e buscamos uma igreja evangélica. Buscamos alguém que ora, buscamos alguém que é amável, que tem uma palavra de consolo. E nós encontramos um ambiente maravilhoso, aconchegante. Os PGs, como é aqui na Cibapa, são lugares gostosos, são lugares onde a família de Deus se reúne numa porção pequena e ali podem ouvir o nosso coração. Mas a Bíblia diz que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então, o povo que nasceu de novo, que se chama pelo nome do Senhor. Não basta nós estarmos na igreja, não basta nós nos batizarmos se não tivermos nascido de novo. Nascer de novo, os nossos olhos espirituais se abrem. Nós tomamos consciência que há um reino de Deus, que há um povo diferente. Eu lembro quando eu nasci de novo, eu fiquei impressionada como que havia um povo diferente, como que havia uma igreja, como que havia algo eu nunca tinha visto, porque o véu me cegava. E a Bíblia diz que necessário vos é nascer de novo. E o povo que vai orar, e o povo que vai ter as respostas, que vai ter a prontidão do nosso Deus para atendê-lo, é o povo que nasceu de novo. Então, o som de seu coração. Será que eu nasci de novo? Será que verdadeiramente eu vejo esse reino de Deus? O reino de Deus a gente vê, a gente percebe, a gente faz parte dele. De repente, quando se confessa Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e o nosso coração se abre, os nossos olhos espirituais se abrem e você sabe, porque sabe que faz parte do reino de Deus. Então, o novo nascimento, que você possa avaliar o seu coração e ver: eu sou o povo que se chama pelo nome do Senhor. E o povo que se chama pelo meu nome. Reagir com humildade. Amados, como é difícil ser humilde. Nós precisamos começar a humildade dentro da nossa casa, até no nosso relacionamento conjugal. Quantas atitudes de orgulho que nós temos dentro da nossa casa. Quantas atitudes de orgulho no nosso trabalho. Será que Jesus faria o que você faz na sua casa, no seu trabalho, na igreja, por onde você anda? Tem um ditado popular que diz assim, que o orgulho é que nem mau hálito, quem tem não sente. É terrível. E nós muitas vezes estamos cheios de orgulho.
É difícil falar de orgulho, mas nós precisamos nos sondar e constantemente aparar esse orgulho da nossa vida, remover o orgulho da nossa vida e andar como Jesus andou, em humildade. Como tantas vezes nós somos soberbos. E o povo que ora e que tem a oração respondida é um povo que anda em humildade. Quantas vezes nós nos julgamos melhores do que os outros? Quantas vezes nós achamos que as nossas condições são mais favoráveis do que os outros e isso afeta o nosso coração? Amados, a palavra de Deus diz: reagir com humildade. Quantas vezes nós temos resposta para tudo? Aquelas pessoas que alguém fala alguma coisa e ela já tem uma resposta. Nós temos que cultivar, trabalhar a humildade no nosso coração. Nós não podemos deixar que a soberba entre no nosso coração. Nós não podemos deixar que a soberba domine a nossa vida. E às vezes ela não domina, mas em determinados momentos ela se levanta. E nós perdemos. Nós somos goleados. Nós somos perdedores quando andamos em orgulho, em soberba. Orar. Reagir com humildade e orar. Eu poderia falar tantas coisas de oração. Oração é falar com Deus, o mais simples de todas. É uma oração de entrega, é uma oração de rendição, é uma oração de consagração. Orações intercessórias, proféticas, para emitir decretos, aonde já se conhece a vontade de Deus, como por exemplo em uma família que está caminhando para o divórcio, nós podemos emitir decretos, podemos emitir palavras sobre aquela família, porque Deus odeia o divórcio. Nós podemos proclamar palavras que determinam o futuro. Eu amo o versículo que diz assim: o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam a assalto. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei. E eu fiquei maravilhada, porque eu tinha autoridade para orar. Eu tinha autoridade para orar pelos enfermos. Eu tinha autoridade para orar pelas famílias. Deus deu toda a autoridade a Adão. Mas quando Adão pecou, ele transferiu essa autoridade para o inimigo, para Satanás. Mas quando Jesus veio, morreu e ressuscitou, Jesus tomou essa autoridade da mão do inimigo e entregou a igreja a você. É sua autoridade, é minha autoridade. E quando nós oramos com autoridade. Como é bom ver pastor Valmir orar, ele ora com autoridade, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E eu sei que quando vocês se reúnem neste lugar, vocês se reúnem para orar com autoridade no nome de Jesus. Amém? Amados, nós não estamos dando ordens a Deus de maneira nenhuma. Nós estamos orando a vontade de Deus estabelecida. Não é a vontade de Deus que haja um Brasil corrupto. Não é da vontade de Deus que haja uma igreja corrupta. Não é da vontade de Deus que as famílias sejam destruídas. E nós podemos orar nessa autoridade e proclamar em nome de Jesus: arreda-te, Satanás. Todo mal está quebrado, todo mal está destruído. Meus amados, não percam a esperança. Há solução para o Brasil. Porque há uma igreja neste lugar, há uma igreja nesta nação, e esta igreja não se dará por vencida, até ver o Brasil redimido. Às vezes nas nossas conversas familiares, em grupos pequenos, nós perdemos a esperança por causa do mundo político. Nós perdemos as esperanças por causa de alguns na igreja que se corromperam. E nós liberamos tantas palavras que fortalecem a corrupção, tantas palavras que fortalecem a destruição. Nós precisamos ser uma igreja que tem um vocabulário diferenciado. Nós precisamos ser uma igreja de esperança
e de fé. Palmas poderia ser impactada se todo cristão nesta cidade tivesse uma palavra alinhada com a palavra de Deus. Se não concordasse com as coisas tortas e erradas que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem, e nós declarássemos que o Brasil, que o Tocantins tem solução. Nós precisamos, amados, não adianta orar quando nós emitimos decretos com a nossa boca contrários à nossa oração. Nós anulamos a nossa oração. Reagir com humildade, orar e buscar a minha presença. Amados, nós podemos até orar sem a presença de Deus. Nós podemos orar horas sem a presença de Deus. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Amados, Deus, o Criador de todas as coisas, Ele criou todas as coisas. Ele enviou o seu Filho Jesus para consumar a libertação da humanidade, para resgatar a humanidade do pecado. E Jesus não está mais aqui. Jesus está à direita de Deus Pai. Jesus não se encontra aqui na terra. Nós não nos encontraremos com Jesus aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus. E é essa presença do Espírito Santo que eu e você precisamos. É essa presença do Espírito Santo que nos faz chorar. É essa presença do Espírito Santo que nos convence. É essa presença do Espírito Santo que nos consola. É essa presença do Espírito Santo que nos cura. É o Espírito Santo que realiza a obra na vida do cristão. E nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós não podemos orar de maneira seca. Nós temos que orar encharcados da presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim. Vem sobre esta igreja. Vem, Espírito Santo, tu és o desejado da nossa alma. Eu não sei você, mas eu desejo a presença do Espírito Santo. Todos os dias eu falo, Espírito Santo, eu não posso sair sem tua presença. Eu não posso andar sem tua presença. Eu tomo tantas decisões erradas quando eu negligencio a presença do Espírito Santo. E amados, eu negligencio. Eu estou num processo, eu estou vivendo esses dias um processo de arrependimento na minha vida por negligenciar o Espírito Santo. Às vezes nós passamos muitos dias nós falamos de Jesus, falamos de Deus, falamos da palavra, mas nós não chamamos o Espírito Santo para estar conosco. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Diga pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa, o Espírito Santo não é um choque elétrico, o Espírito Santo não é qualquer coisa diferente de uma pessoa. E uma pessoa que tem as características divinas. O Espírito Santo é divino e nós precisamos da presença do Espírito. Nós precisamos andar com o Espírito. Como é bom chegar perto de uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo. Ela nem precisa abrir a boca. A presença do Espírito Santo perto dela, junto com ela, por de frente, por detrás, dentro, por tudo, o Espírito Santo começa a se manifestar. Já pensaram, se a população de cristãos nesta cidade tivesse na presença do Espírito Santo, o que nós não faríamos em Palmas? Nós precisamos da presença. E esse texto de Coríntios 7,14, ele fala exatamente orar e buscar a presença. Eu teve épocas da minha vida que eu orava sem parar. Eu entrava na intercessão e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E saía exausta da intercessão. Cansada. Eu não podia fazer mais nada. Depois eu descobri que eu estava sem a presença. Eu estava até gerando. Eu estava até enviando decretos. Eu estava orando. Mas eu precisava da presença que traz refrigério. Amados, nós ficamos esgotados na nossa vida. Na vida profissional. Na vida familiar. Tem
casas que há uma gritaria, que a mãe grita, ela é descontrolada, ela grita com as crianças, ela grita com tudo. Sabe por quê? Falta a presença do Espírito Santo. Falta buscar o Espírito Santo e se render. E Ele é uma pessoa, e se você chamar, e se você disser que deseja, se seu coração tiver desejo, os homens se esgotam no trabalho. Os homens, eles são diferentes das mulheres, e de manhã eles já saem trabalhar na força do braço. Meu amado, se um homem antes de trabalhar, antes de sair para os seus negócios, ele buscasse a Deus, se enchesse da presença de Deus, ele teria um dia produtivo e chegaria descansado em casa. Porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, de Deus na pessoa do Espírito Santo, nas nossas vidas, faz toda a diferença. E orar e buscar a minha presença e abandonar seus maus caminhos. Amados, quantos hábitos horrorosos nós temos, para não dizer pecados. Há uma pesquisa, eu tentei procurar, mas eu não consegui achar. A porcentagem de crentes, frequentadores de igreja, presos na pornografia é altíssima. Como pode o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo habitar, onde a presença da pornografia se encontra ali? Quantos maus hábitos horrorosos. Amados, você vai numa vaga de idoso, está lá, um cristão estacionado. Nós temos tantos hábitos horríveis na nossa vida que nós precisamos abolir. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos eliminar o pecado da nossa vida. E eu quero ler com vocês Romanos 8:2, na versão da Mensagem, que diz assim: os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Quem está em Cristo? Um novo poder está atuando. O Espírito da vida de Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, liberando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Há um poder que nos livra do pecado. Há um poder que destrói a força do pecado nas nossas vidas. Amados, nós precisamos nos limpar, tirar tudo aquilo que está oculto e escondido. Esses dias eu aconselhei um casal, na verdade um marido, e procurou meu esposo, porque a esposa tinha me procurado. Eles estão casados há 12 anos, crentes em Cristo Jesus, ativos na igreja, e ele desde 1 ano e meio está preso na pornografia. Ninguém acredita que aquele casal, que aquele homem, que acontece isso com ele. Porque ele é um crente que chora, ele é um crente que ora, ele é um crente que serve, que nos honra. Ele é um crente 10. Mas lá no oculto dele, no coração dele, estava escondido o pecado. E a inveja, e a fofoca, e a mágoa, e a falta de perdão. Eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas comigo não anda. A Bíblia não diz isso. Jesus disse que é para perdoar 70 vezes 7. Eu já li todas as versões, eu não encontro nenhuma que diz. Mas pode ele ficar lá e você cá. Não tem. Já pensou, amados? Jesus voltar e nós ficarmos aqui porque não perdoamos?
E agora eu comecei um trabalho com essa mulher. Perdão. Eu falei, agora, você que vai ficar em pecado. Porque você não quer perdoar. Nós precisamos limpar a nossa vida. Sair dos maus caminhos. E é sair totalmente dos maus caminhos. Eu quero trazer um personagem para vocês, um rei, o rei Josafá. Vocês conhecem a história do rei Josafá? Ele foi um rei que assumiu o reinado de Judá com 35 anos. Ele reinou por 25 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas no final, ele não tirou todos os altares que eles sacrificavam a outros deuses. Ele foi quase 100%. Ele não foi 100%. Ele deixou os altos. E o seu povo continuava sacrificando a outros deuses. E no final, ele se une ao rei de Israel. E ele constrói navios em parceria. Mas esses navios não andam, afundam exatamente onde foram feitos. E não chegam a Tarsis. Josafá, ele foi reto aos olhos do Senhor. Mas ele permitiu, ele concedeu que altares fossem mantidos. E às vezes nós estamos como Josafá. Estamos quase lá. Mas no final, os nossos navios se afundam. E eu fiquei meditando sobre isso aqui na minha vida. Eu fiquei, meu Deus, quantos navios não afundaram nas nossas vidas? Quantas vezes os navios não saíram do lugar porque havia algum altar que não tinha sido destruído? Amados, nós precisamos tirar tempo, e eu sei que hoje é o último dia, e eu creio que desde o primeiro dia vocês estão destruindo altares. Vocês estão destruindo lugares que ainda estavam colocando incenso ao Deus da ira, ao Deus da mágoa, da falta de perdão, da inveja, da fofoca, do roubo. Eu fico impressionado como que nós temos uma habilidade de criticar os políticos. Eu fico. Sabe por quê? Porque nós não nos corrompemos como os políticos naquele nível grande. Mas nós nos corrompemos com pequenas coisas. Um troco que não foi devolvido, uma vaga que não é nossa e nós pegamos. Tantas coisas pequenas. E depois nós criticamos os políticos. A igreja que ora, e a igreja que vai redimir esse Brasil, e que precisa se multiplicar, a igreja precisa se multiplicar, ser maior mesmo em número, poderosa no poder do Espírito. É aquela que vai trazer mesmo esse avivamento à nação brasileira. E essa limpeza. Amados, o avivamento, aqui vocês sabem bem disso, não é barulho, avivamento não é grito. Avivamento é uma sociedade transformada. Avivamentos são homens e mulheres que vivem a palavra. Avivamentos são homens e mulheres que trabalham honestamente. Avivamentos são homens e mulheres que pagam impostos. A carga tributária está alta, maior é teu Deus para te dar. Maior é teu Deus para te retribuir do que você para tirar. Avivamento é uma sociedade transformada, onde homens e mulheres não mentem, onde homens e mulheres são verdadeiros, onde você pode fazer negócio com um cristão e sabe que ele não vai voltar atrás na palavra. Quantos de nós quebramos a nossa palavra? Quantos de nós não somos fiéis nos contratos? Nós sempre queremos dar um jeitinho de levar vantagem. No avivamento não haverá levar vantagem. Nesse termo do jeitinho brasileiro. E o meu povo, o povo que nasce de novo, que abre os olhos espirituais. Amados, você
Vocês podem estar na igreja há 20 anos, há 15 anos, há 10 anos. Se você não vê o reino de Deus, se você não se sente no reino de Deus, comece a orar e diga: Jesus, eu quero entrar no teu reino. Eu quero nascer de novo. E o meu povo, que se chama pelo meu nome, reagir com humildade, orar, buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, o Senhor diz: estarei pronto para atendê-los.